Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Mais uma semana aqui com vocês, né? Para a gente dar seguimento aí às nossas trilhas obrigatórias. Lembrando que essas trilhas que a gente vem estudando, né, esses temas que nós estamos estudando, faz parte aqui do EP4, né? Que é a nossa prática, o nosso núcleo, né, de prática jurídica, nosso estágio de prática jurídica, que está relacionado, deixa eu só ajustar aqui, que está relacionado, né, à prática constitucional. Então, a gente tem aqui trabalhado toda semana as nossas trilhas obrigatórias, que são aquelas trilhas que vocês têm por obrigatoriedade assistir, né, depois levar um relatório no final do período para que esse relatório seja avaliado, para que possa computar aí as horas de vocês. E estamos aqui mais uma semana falando das nossas ações constitucionais, né? Então, a gente já falou ali da intervenção do amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade. Acho que a nossa primeira aula foi sobre processo administrativo, e agora a gente vai falar sobre mandado de segurança. Então, o tema que a gente vai tratar aqui é mandado de segurança. Primeira coisa que a gente tem que saber, né, estamos aqui diante, né, das nossas ações, mais uma vez, das nossas ações constitucionais, que são aquelas ações que têm por fundamento, né, a Constituição Federal, que a Constituição Federal traz aí como forma de, fundamentando a impetração dessas nossas ações. O mandado de segurança, ele está, primeira coisa que a gente tem que saber, regulamentado numa lei, né, numa lei especial, que é a Lei 12.016, de 2009. Então, essa lei trouxe o mandado de segurança, que a gente fala que é o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, né? O mandado de segurança individual está lá nos primeiros artigos, né? Artigo 1º da nossa lei, e o coletivo está no artigo, o coletivo está lá no artigo 21 da Lei 12.016. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas características dessa nossa ação constitucional, dessa nossa ação que visa combater aí uma violação a um direito líquido e certo. Então, quando que nós podemos impetrar o mandado de segurança? Quais são aqui alguns questionamentos e algumas questões que já foram, inclusive, aventadas pelo nosso Supremo, porque vários dispositivos dessa lei, pessoal, agora em 2021, saiu uma decisão do Supremo, onde vários dispositivos dessa lei que tinham sido questionados, nós tivemos aí a decisão final, né, do Supremo, no sentido de constitucional, no sentido da constitucionalidade ou não desses dispositivos. Então, tem bastante coisa aqui importante para que a gente possa tratar nesses 30 minutinhos, 40 minutinhos que normalmente a gente faz aqui da nossa trilha, tá? Então, vamos lá. Mandado de segurança, como eu já havia falado na semana passada, quando a gente tratou da ação civil pública, quando nós falamos da ação popular, né, e eu fiz até um comparado com a ação popular, o mandado de segurança, até mesmo o coletivo, né, porque visa, né, atingir aí aqueles nossos direitos, que a gente chama direitos coletivos. Esse mandado de segurança coletivo, ele está inserido dentro daquele microsistema de tutelas coletivas, tá? Então, só para que vocês possam saber, né, a gente tem a possibilidade de impetrar o mandado de segurança de forma individual, né, um indivíduo sozinho, ele entrando para questionar uma violação a um direito líquido e certo dele, ou alguns dos legitimados, lá do artigo 21, entrando no mandado de segurança para questionar aí os direitos, né, o direito fundamental de uma categoria, né, de uma coletividade, tá bom? Então, esse é o primeiro passo aqui. Para que, ou melhor, qual é o objetivo do nosso mandado de segurança? Ele tem por objetivo combater, tá? Então, ele tem como objetivo combater uma violação
ao direito líquido e certo. Então, isso aqui está lá no nosso primeiro, né, no artigo 1º da nossa lei, que diz lá, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu já deixei aqui, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que a ilegalidade ou o abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer ou houver justo receio de sofrê-la por autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerce. Então, está lá no artigo logo 1º, a finalidade desse nosso mandado de segurança, combater aí uma violação ao nosso direito líquido e certo. Primeiro ponto que a gente tem que saber é o que significa esse direito líquido e certo, né? Por quê? Porque a própria lei, ou a lei do mandado de segurança, ela não diz para a gente o que significa direito líquido e certo. Ela até traz lá quem são as autoridades, né? Que podem ser sujeitos, quem é o sujeito passivo, ou quem pode ser o sujeito passivo aqui do nosso mandado de segurança, mas a lei em si, ela não traz para a gente um conceito do que seria direito líquido e certo. Então, veio a jurisprudência, né, com o passar dos anos, e chegou-se à conclusão de que essa ação, e a gente vai ver isso por ser uma ação mais célere, por ser uma ação menos custosa, por ser uma ação que tem um prazo pré-estabelecido para que a gente possa interpor, essa ação visa, né, combater essa violação ao direito líquido e certo, e esse direito líquido aqui, ó, e certo que diz o artigo 1º, significa aquele direito que nós temos o quê? Prova pré-constituída, né? Aquele direito pré-constituído. O que significa isso? É aquele direito que salta aos olhos do juiz, aquele direito que não precisa de dilação probatória, né? É aquele direito que eu não preciso produzir prova, no sentido de prova testemunhal, prova pericial, é aquele direito que salta aos olhos do juiz. O juiz, logo que você, né, tem acesso, logo que você tem, que pega a sua petição inicial, ele já, de cara, ele já analisa ali uma violação por você trazer uma prova, um direito pré-constituído, e aí a gente diz que isso daqui vai estar numa prova documental, que é aquilo, né, que você coloca, é aquele documento que você anexa à sua petição inicial. Então, hoje, firmou-se aí na doutrina, né, e jurisprudência, no sentido de que prova pré-constituída, está aqui, ó, primeira coisa, é a nossa finalidade. Então, finalidade do MS, combater uma violação a um direito líquido e certo, e o que vem a ser esse direito líquido e certo? São aqueles que podem ser provados com provas documentais, aquelas provas, aqueles documentos que, de antemão, o sujeito, né, o impetrante, ele já tem em suas mãos. Então, ele não precisa de dilação probatória para que algo seja produzido. Eu não preciso de perícia, não preciso de testemunha e de qualquer outro tipo de prova que não seja prova documental. Então, aqui no mandado de segurança já entra a primeira observação que a gente pode fazer, né? Porque quando a gente está acostumado a fazer ações, né? Quando nós estamos interpondo uma ação, e aqui a gente está estudando prática, é para isso que a gente está aprendendo, né? Ao fim e ao cabo, o que nos interessa, acho que está todo mundo vendo aí o quadro, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir. Tá todo mundo vendo ali o pedacinho. Ao fim e ao cabo, o que nos interessa é saber o que? Produzir, né? Saber fazer a nossa ação. Então, eu já vou falar sobre o endereçamento. Calma aí só um pouquinho. Estou falando sobre o nosso sujeito ativo, e eu já disse que ele está lá no artigo 1º ou no artigo 21, né? Por quê? Porque, artigo 1º ou artigo 21, por quê? Porque pode ser que eu tenha artigo 21, pode ser que eu tenha um mandado de segurança individual ou eu tenho um mandado de segurança coletivo, né? E eu já vou falar sobre isso também. Então, vai depender de quem está o quê? De quem está interpondo essa minha ação.
se é um sujeito de forma individual ou se é uma pessoa jurídica que vem aqui interpor essa ação, mas em nome, né? Mas em nome de uma certa coletividade, né? Está entrando com mandado de segurança porque há uma violação de um direito líquido e certo de determinada categoria. Tudo isso aqui eu comecei a falar, por quê? Porque a primeira observação quanto a essas provas. Lá no final da sua ação, né? Então a gente vai preencher aqui a nossa tabelinha. Lá no final você tem lá provas, né? Antes de você fechar toda e qualquer ação que você faz. E lá, normalmente, a gente coloca assim, prova-se o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. Não é assim, normalmente, que nós terminamos as frases, né? Terminamos, a frase lá da nossa peça. Pois é, aqui no mandado de segurança, a gente não vai terminar nossa peça utilizando essa frase. Por quê? Porque não adianta no mandado de segurança eu colocar lá em provas que, ao final, eu vou poder provar com todas as provas admitidas em direito, porque o mandado de segurança não aceita todas as provas admitidas em direito. Aqui eu tenho prova meramente documental. Ah, professora, mas o que eu quero alegar é algo que precisa de perícia. Você não perde o seu direito, cuidado. Você só não vai impetrar o quê? Mandado de segurança, tá? Você vai interpor qualquer outra ação que você queira analisar, mas não vai caber, nesse caso, mandado de segurança. Tudo bem? Então, você coloca lá, né, sujeito ativo, o sujeito, o fulano de tal. E só para a gente, já que a gente está aqui em sujeito ativo, né, já vimos o que significa a finalidade do mandado de segurança, e já que estamos falando desse sujeito individual ou coletivo, sujeito individual pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né, gente? Porque aqui no mandado de segurança, diferente lá da ação popular, que eu preciso ser, né, o sujeito precisa ser cidadão, aqui no mandado de segurança não precisa. Então, pode ser que a violação ao direito líquido e certo tenha sido uma violação ao direito líquido e certo de uma determinada pessoa jurídica. Não necessariamente precisa ser pessoa física. E lá no artigo 21, todo mundo junto comigo, diz assim, pessoal que está aqui também assistindo, pega o celular ou o código. Lá no artigo 21 diz assim, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, e aí ele tem, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, eu tenho aqui partido político com representação no Congresso Nacional. Já vou explicar isso daqui. Na defesa, né, dos interesses legítimos relativos aos seus integrantes, ou por organização sindical, entidade de classe, organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano. Então, aqui estão quem? Estão os nossos sujeitos ativos coletivos. Estão lá no artigo 21 da nossa Lei 12.016, né? São essas pessoas que vão poder entrar aí com o nosso mandado de segurança coletivo. Uma observaçãozinha aqui se faz necessária. Por quê? Cuidado com as provas, né? Eu tô aqui, tá, pessoal? Porque eu tô escrevendo aqui do ladinho. Deixa eu virar aqui para ver se fica melhor. Eu tô escrevendo aqui, cuidado só quando for partido político com representação no Congresso Nacional. Por quê? Porque quando eu tenho representação no Congresso Nacional, essa legitimidade, ela vai ser importante não só para cá, porque todos vocês aqui que estão estudando as ações constitucionais já ouviram falar, por exemplo, das nossas ações de controle de constitucionalidade, né? ADI, ADC, ADPF, ADO. E nessas ações eu também tenho, né, como legitimado o partido político com representação no Congresso. Cuidado só na hora de fazer a sua peça ou na hora da prova. Por quê? Porque aqui no Congresso basta um senador e basta um deputado federal, né, gente? Por quê? Porque o Congresso Nacional, ele se divide em
Câmara de Deputados e Senado Federal. Então, ele é um bicameral, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, porque eu tenho ali 2 casas legislativas, né? Então, o Congresso, ele é a junção de câmaras dos deputados federais, né? Câmara de Deputados, mais o Senado Federal. Câmara representa o povo, Senado Federal representa o Senado representa os estados. Então, para ter essa representação no Congresso Nacional, basta eu ter um senador, basta eu ter um deputado. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a prova, ela coloca lá, com apenas um senador, com apenas um deputado federal, para tentar te induzir no sentido da legitimidade ou não daquele sujeito. Um senador, um deputado, já basta. Não precisa sequer ser nas 2 casas. Basta um senador no Senado, já tem legitimidade do partido político. Basta um deputado federal na Câmara de Deputados, já tem legitimidade para o nosso mandado de segurança coletivo. Inclusive, o mandado de segurança coletivo é a mesma coisa, a ADI também, a ADC também, a DPF também. Então, várias ações constitucionais vão utilizar essa mesma legitimidade. Cuidado com isso. E mais, já que estamos aqui, essa associação constituída pelo menos um ano, às vezes ela pode ser relativizada, né, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, a gente já falou isso, tanto na ação civil pública como em outras ações. Por quê? Porque o Supremo, às vezes, entende que essa regra, né, de constituição por um ano, ela pode ser uma regra flexível, dependendo do direito alegado. Como assim, professora? Muitas das vezes são constituídas associações única e exclusivamente para impetração de ações. Depois aquelas associações, elas se dissolvem e elas terminam, elas são extintas. É isso que o Supremo quer evitar, né? É isso que a legislação quer evitar. Então, às vezes, você não tem ainda a Constituição por mais de um ano para ter a legitimidade para essas ações coletivas, mas o Supremo já visualiza que o direito que essa associação trabalha, que o direito alegado é um direito que tem aí uma repercussão, é um direito que tem uma certa repercussão geral, uma certa importância, né, para a coletividade. Então, ele flexibiliza esse item, né, essa exigência de um ano de constituição dessa nossa associação. Tudo bem? Então, cuidado com isso daí. Mas vamos seguir para a gente não ficar travado aqui. Já vimos, então, a finalidade, já vimos, então, a legitimidade para as nossas ações. Então, ali, na nossa peça, eu vou fazer o meu cabeçalho. Cuidado, gente, com o cabeçalho, para vocês colocarem bonitinho lá. Vem propor, né, um mandado de segurança com liminar. Cuidado com a liminar, tá, gente? Essa liminar está no artigo 7º da nossa lei, tá? Então, pode ter liminar em mandado de segurança? Ah, claro que pode. Está lá no artigo 7º. E para que eu tenha liminar, o direito alegado, ele precisa ser aquele direito de suma importância, precisa ter fumo boniúris, periculo in mora, aqueles requisitos, né? A urgência, o prejuízo da demora na tutela jurisdicional. Então, você tem lá o artigo 7º e cuidado, porque esse artigo 7º, ele foi questionado. Dos dispositivos questionados em sede de ADI, né, quando essa ação em 2009, essa legislação em 2009 foi publicada, a lei 2016, vários dispositivos dessa lei foram questionados no Supremo. E um desses dispositivos era o artigo 7º, e ele foi questionado não no sentido da liminar ou não. Beleza, liminar, ela na maioria das nossas ações aceitam liminares e você pode solicitar, basta ter aí o prejuízo da demora, a urgência naquela tutela jurisdicional, de acordo com o artigo 300 e seguintes do CPC. Beleza, isso a gente já sabe. Mas o que foi questionado em sede do Supremo e em sede de ADI
foi a possibilidade do juiz, né, bote aí uma OBS, solicitar caução. Ora bolas, será que todo e qualquer pedido de liminar precisa de caução? Todo não precisa. O que significa isso? Eu peço, vamos imaginar que eu sou usuária, usuária, não vou nem falar usuária para não ficar feio o nome, né? Eu sou contribuinte de determinado tributo, possuo uma isenção e, em determinado momento, fui lá notificada por um auto de infração para pagar esse mesmo tributo no qual eu sou isenta. Posso entrar com mandado de segurança? Posso, porque isenções são facilmente comprovadas por meio, né, de documento, beleza. Então, eu entro com mandado de segurança, com pedido de liminar, só que aí corre o risco também de, ao final do processo, o juiz não conseguir reverter, não conseguir voltar ao status quo ante. Concorda comigo? Pode o juiz solicitar que eu caucione, uma caução para que aquela liminar seja deferida. E esse artigo 7º, que traz essa possibilidade, foi questionado no Supremo. E o Supremo concordou com o dispositivo, está lá, exigência de contracautela. A Corte, né, entendeu que está de acordo, que essa exigência da lei está de acordo com a Constituição Federal, né, e cabe ao Judiciário fazer o quê? Analisar se pode ou não, cabe ao Judiciário analisar a possibilidade ou não dessa caução. Tudo bem? Não é sempre que vai ter essa contracautela, porém, é o juiz que vai analisar caso a caso. Beleza. Então, a gente já viu ali sujeito ativo, já vimos que tem a possibilidade de liminar. Cuidado com o nosso sujeito passivo, tá? Sujeito passivo. Por quê? O sujeito passivo tem que ser uma autoridade ou quem se faz de autoridade, né? É uma autoridade, pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica de direito público, né? Ou quem está em vias, quem está naquele momento atuando como pessoa jurídica, tá lá. Conceder-se-á mandado de segurança contra ilegalidade ou abuso de poder de qualquer pessoa física ou jurídica, né? Quando uma pessoa física ou jurídica sofrer uma violação por parte de autoridade de que categoria for. E aí, no parágrafo 1º, né, desse dispositivo, artigo 1º e parágrafo 1º também desse dispositivo, diz assim: equipara-se às autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos ou administradores. Pessoal, tem que ser autoridade pública, tem que ser uma pessoa de direito público ou quem está ali em vias, quem está ali efetuando ou naquele momento representando aquela pessoa jurídica de direito público. Eu não tenho mandado de segurança entre particulares, né? Então, meu vizinho me causou uma lesão ou violou o meu direito líquido e certo. Posso impetrar? Não, ele não é uma autoridade. Então, cuidado com isso. O sujeito passivo aqui, do nosso mandado de segurança, obrigatoriamente beber água e engasguei. Obrigatoriamente precisa ser aí uma autoridade, tá? Então, cuidado aí com essa questão. Então, aqui seguindo, né? Sujeito ativo, pessoa individual, pessoa jurídica, ou uma pessoa de direito coletivo, mandado de segurança liminar, o sujeito passivo a gente acabou de ver. E aí eu tenho lá o direito, né, que é o direito alegado, é o nosso líquido e certo, é aquele direito líquido e certo que muito tem se falado, direito à educação, direito à alimentação, direito à saúde, né? Esses direitos aí são considerados direitos líquidos e certos. E aí a gente tem, vou botar até aqui, algumas questõezinhas, alguns pontos importantes aqui da nossa ação. Primeiro de tudo, prazo, tá? Porque lá na nossa ação a gente vai ter que colocar isso.
prazo. Diz lá o artigo, deixa eu pegar aqui para vocês, o artigo 23 da nossa lei, estou na lei 12.016, tá, gente? O mandado de segurança, ele tem que ser impetrado no prazo de 120 dias. E esse prazo é chamado de prazo decadencial, tá? Para entrar com mandado de segurança, eu tenho que ter 120 dias contados, né? Contados da violação do meu direito líquido e certo. Tudo bem? Do direito aí líquido e certo. Cuidado com isso. Ah, professora, mas não é justo, porque já se passaram aí 180 dias e eu vou perder o meu direito? Cuidado, gente. Você não perde o direito alegado, você perde o direito de entrar com mandado de segurança. Você vai poder entrar com qualquer outra ação judicial cabível para aquela questão. Inclusive, nessa DI que a gente está aqui falando nesse momento, se vocês quiserem anotar, a ADI julgada pelo Supremo, deixa eu até pegar aqui para vocês, é a 4296, né? Para quem tiver interesse, 4296, ela julgou vários dispositivos da Lei de Mandado de Segurança constitucional ou não, né? Então, esse dispositivo 23, ele foi questionado em sede de ADI, nessa ADI 4296, e o Supremo concordou com a lei. O Supremo disse que concorda, né, que é possível, até porque o que a lei está te dizendo não é no sentido de perda do direito alegado, é no sentido de você ter um prazo, já que é um direito que necessita de urgência, já que é um direito que salta aos olhos, já que é um direito que, de fato, precisa ser analisado com certa urgência, né? Até porque ela é uma ação mais célere, né? É uma ação mais célere. Por ter essa celeridade, eu preciso de um prazo para que você venha interpor. E o Supremo concordou com a lei, disse que é constitucional, inclusive nós temos a súmula 632, depois de dar uma conferida, do Supremo Tribunal Federal, dizendo exatamente essa possibilidade, né? Dizendo aí exatamente isso. Então, cuidado com essa questão do prazo, é prazo de 120 dias, contados da violação do direito alegado, né? Do direito que foi violado. Esse prazo é decadencial. O que significa prazo decadencial? É aquele que não pode ser interrompido, que não para em feriados, que não para em recesso, ele é contado de forma contínua. Cuidado com isso, tá bom? Então, tá lá, artigo 23. Outras observações importantes aqui. Já disse, é uma ação célere, ela possui um rito mais célere, inclusive ela tem uma prioridade de tramitação, sabe, habeas corpus e habeas data, né, como já manda lá a Constituição Federal e a própria lei, e nós não temos, normalmente, quando está na questão, já vem dizendo que ela é uma ação mais barata, mais em conta, menos custosa. Por quê? Porque eu não tenho aquela condenação em honorários sucumbenciais, tá? Sucumbenciais. Cuidado com isso. Tá lá no artigo, deixa eu pegar para vocês, 25 e súmula 512 do STF. Artigo 25 e súmula 512 do STF, tá? Então, são esses dois dispositivos, eu não tenho. E, mais uma vez, cuidado lá com a ADI 4296. Por quê? Porque nessa ADI, foi questionado também, né? A OAB entrou, essa ADI foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela a OAB, né?
Então, esse artigo 25 foi questionado pela OAB no sentido da prerrogativa do advogado, né, dos honorários contratuais dos advogados, no sentido de você estar perdendo território, estar perdendo direito, se não haveria ali uma violação aos direitos do advogado, e o Supremo não concordou. O que a gente não tem é honorários sucumbenciais, né, aquele onde a parte adversa, né, a parte contrária, ela paga os honorários advocatícios de quem impetrou aquela ação. Não interfere no estabelecido em contrato pelo advogado, tudo bem? Então, cuidado com isso, porque aí a gente tem essa questão aí dos honorários sucumbenciais no nosso mandado de segurança, tá? Só mais uma questãozinha para a gente anotar. Tá lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Os dispositivos aí, 7º, parágrafo 2º, que tratam lá das liminares, foram declarados inconstitucionais. Quem tiver a oportunidade de ver essa DI, né, de analisar, de ler essa DI, é muito importante que a gente tenha essa leitura. Quando nós formos fazer aqui o pedido, o MP tem que participar da nossa ação. Então, cuidado lá com a intimação, né, do órgão representante da pessoa jurídica, pedido aí para que o MP venha se manifestar, afinal de contas ele é o fiscal da lei. Cuidado aí com essas questões do seu pedido, tá bom? Porque ela vai ser importante para que a gente possa finalizar aí o nosso mandado de segurança. Tá beleza, gente? Acho que eu trouxe aqui as principais características dessa nossa ação. Tudo bem? Semana que vem a gente vai fazer uma nova trilha. Semana que vem a gente vai fazer uma trilha com um novo tema, né? Que vai estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijo!